Flávio Dino determina que indicação de emendas por chefes de partido seja nula. Vocês se lembram que nós estamos acompanhando nas últimas semanas este assunto que surgiu depois do debate sobre presidentes de partidos fazerem indicações de emendas parlamentares, que são uma ferramenta de trabalho de parlamentares, exigiu que 21 partidos mandassem ao Supremo justificativas respondendo uma espécie de questionário sobre o protocolo para o uso de emendas. E, após ter recebido essas respostas, temos a novidade. Flávio Dino determinou que a indicação de emenda por chefes de partidos seja nula. Vamos ao vivo até Brasília, vamos com a Aline Beckett. É ela quem nos explica tudo isso. E para a gente compreender o básico, na prática, Aline, o que Dino diz nesta decisão? Oi, Elisa. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois bem, o ministro Flávio Dino determina, então, nessa decisão de hoje, que qualquer documento, qualquer planilha, qualquer tabela que esteja atribuindo ao presidente do partido ou a ex-parlamentares a distribuição, a execução e indicação de emendas parlamentares seja considerada inválida, porque na prática, para o ministro, esses documentos não podem ali servir de base para a execução de uma despesa pública. A emenda parlamentar, segundo o entendimento do ministro, é de que só deve ser feita a indicação por um parlamentar em exercício, ou seja, um deputado ou um senador. Dino também chegou a reforçar que não existe no ordenamento jurídico uma figura autônoma das chamadas emendas de líderes, né? Ele disse que uma indicação feita originalmente por alguém sem ter uma competência para isso não pode ser validada depois apenas com a assinatura ali do parlamentar, que no caso possui competência para isso. Então, um líder ali de um partido não pode fazer essa indicação e depois o parlamentar em exercício assinar a destinação dessa emenda. Além disso, ele determinou que a Câmara e o Senado terão de comunicar imediatamente essa determinação a respeito dessa invalidade de documentos que estejam vinculados a presidentes ou ex-parlamentares que não possuem competência para isso, devem então, no caso, orientar as suas equipes que fazem todo o processamento dessas emendas parlamentares. E o descumprimento, justamente, dessas medidas determinadas de hoje podem levar ali à apuração de responsabilidade disciplinar, civil e até mesmo penal também. Eu relembro, Elisa, que o ministro havia determinado que os 21 partidos com notificação, com representação, melhor dizendo, na Câmara dos Deputados, respondessem, então, a respeito dessa prerrogativa ou não do presidente de fazer a indicação parlamentar. E aí, as respostas dos partidos vão ser agora encaminhadas à Polícia Federal justamente para ajudar em investigações sobre emendas parlamentares irregulares. E aí, no contexto dessa decisão de hoje, o ministro registrou que todos os partidos que responderam ao STF a respeito dessa prerrogativa ou não do presidente do partido e de ex-parlamentares disseram que os seus presidentes não têm cotas e não têm nenhum poder formal para poder distribuir ou indicar essas emendas parlamentares. E aí, eu destaco ainda que o ministro pontuou que apenas os partidos Podemos e o Solidariedade não responderam a esse pedido anterior do Supremo Tribunal Federal. Agora, esses dois partidos têm um prazo de 5 dias úteis para poder responder ao STF, senão eles estarão sujeitos a uma multa diária de R$100 mil por dia. E aí, caso a legenda continue, então, omissa e não responda esse questionamento do Supremo Tribunal Federal. Conversei com o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força. Ele disse que aguarda a notificação do STF para poder enviar a resposta. Já o Podemos ainda não se manifestou a respeito dessa decisão de hoje. Elisa. Aline Beckett, então, explicando que Paulinho da Força falou de notificação, que aguarda, então, uma notificação. Porque, em teoria, Aline, só para te fazer aqui tirar uma dúvida contigo, todos os partidos receberam essa ordem do ministro, certo? Ele disse que aguarda uma notificação, seria o quê? Esse pedido, que ele não recebeu o pedido, a ordem, ou uma notificação agora dessa segunda medida?
uma notificação agora, Elisa, porque o ministro pontua na decisão que esses dois partidos, o Podemos e o Solidariedade, serão intimados ali pessoalmente a respeito, então, deles não terem respondido. E aí, Paulinho da Força disse que aguardem, então, agora sobre essa decisão do Supremo para poder responder, então, a respeito do pedido anterior que já havia para o ministro ter se manifestado, né? No caso, o Podemos e o Solidariedade. Fica então essa grande interrogação sobre por qual motivo os dois partidos não responderam sobre essas questões de distribuição de emendas parlamentares. Aline Beckett, ao vivo com a gente, nesse nosso momento ao vivo aqui, e aí eu também destaco uma frase, está aqui a matéria, tá? Que nós estamos acompanhando. Tem uma informação que eu vou pegar para, na sequência, ouvir a Débora Bergamasco, que aí é interessante que a gente lembre disso aqui. Em julho, mês passado, Flávio Dino determinou o bloqueio de bens, você se lembra disso? De Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, e do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que é do Republicanos, cujos patrimônios foram parcialmente congelados por suspeitas de desvio de emendas parlamentares. Por causa disso, ocorreu esse congelamento. Na sequência, ocorreu esse movimento do Supremo Tribunal Federal por parte de Flávio Dino. Inclusive foi uma entrevista dada por Valdemar Costa Neto que ele fala: é natural que a gente ajude os parlamentares a escolherem o destino das emendas. Nós conhecemos as prefeituras, nós conhecemos a realidade de números locais que eventualmente pode ser que o parlamentar não conheça, ou até tem tal parlamentar que fala para mim: não sei o que fazer com o dinheiro, distribui para mim. Isso pegou mal num grau. Aí vem o movimento, não só por causa de Valdemar Costa Neto, mas de outras questões, para que os partidos respondam como é a gestão dessas emendas parlamentares, né, Débora Bergamasco, que agora chegando em nossa âncora e analista aqui da CNN Brasil, porque ele quer compreender, para lá, se esse dinheiro, que é legal, é correto, né, o problema é se não tem transparência, se ele é dos parlamentares, o que é que os presidentes dos partidos estão gerindo? Só que nós vimos que dois partidos não responderam ainda, estão esperando as intimações. E o que tem de efeito essa decisão de Flávio Dino, Débora Bergamasco, que agora diz que as informações recebidas serão enviadas para a Polícia Federal? Boa tarde para você, Elisa, a todos que nos acompanham. Bom, primeiro que assim, essa sua surpresa, né, de que dois partidos simplesmente não responderam ao ministro Flávio Dino, eu compactuo com essa sua surpresa, porque, gente, onde já se viu, né? Partido político dá ghosting no ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, simplesmente não respondeu. Agora, se ele quiser, vou esperar aqui a notificação para ver se ele quer mesmo essa resposta. Isso não cabe, né? 21 partidos foram acionados e 19 responderam. Os outros dois, enfim, por algum motivo misterioso, não mandaram essas respostas. Elisa, o que muda na prática? Infelizmente, muito provavelmente vai mudar que agora os presidentes de partido terão que ser mais discretos nesses encaminhamentos. Por quê? Porque você falou, ou o parlamentar não sabe bem como colocar o dinheiro, ou o presidente do partido direciona. O próprio Valdemar da Costa Neto, em entrevista ao Bastidores CNN, a Gustavo Uribe, disse: não, é que o prefeito me procura e eu falo, olha, fulano me procura o deputado tal, que ele está precisando dessa benfeitoria, e ele fala como natural. E porque é absolutamente natural. Está correto? Não está correto. Por quê? Quem tem o direito de decidir sobre as emendas parlamentares? O parlamentar que foi devidamente eleito, legitimado pelo povo. Um presidente de partido, Valdemar Costa Neto, já foi parlamentar. Não é mais. Não pode decidir. Agora, na vida real, vai mudar? Vai mudar? Eles vão deixar de opinar, fulano tem que mandar para tal lugar, fulano tem que mandar para a prefeitura tal. E fazer esse controle também não é um controle fácil, porque no fim das contas, o parlamentar é quem assina.
Então, assim, não, eu sugeri, ele que decidiu, o parlamentar que decidiu, olha lá, tá o nome dele, a assinatura, claro, porque na prática não pode ser diferente, o dinheiro não vai sair se aquele parlamentar não destinar. Mas isso se trata, apesar de, na minha avaliação, isso ser uma exigência um pouco difícil de, na prática, ser verificada, dos presidentes do partido não se meterem mais nesse tipo de orientação para as emendas, faz parte da cruzada de Flávio Dino em prol da transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, emendas de bancada, emendas PIX, orçamento secreto, enfim, seja lá o nome que se dê. Porque desde que ele assumiu como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vem defendendo essa bandeira, empunhando essa bandeira, e o presidente Lula, há 3 anos e meio na campanha, 4 anos na campanha, ele criticava o orçamento secreto, falava que era um absurdo e que ia acabar com isso, e não acabou, e não conseguiu retomar esse poder. Então, assim, na verdade, é muito importante, o ministro Flávio Dino diz que vai mandar para a Polícia Federal, por quê? Porque é inidôneo, nas palavras dele, é ilegal. Agora, e as que já foram, as que ficarem comprovadamente, que foram orientadas por presidentes de partido, já foram pagas e até executadas? Vai fazer o quê? Vai devolver? O município vai ter que devolver? Tem coisa que não dá, a obra está pronta, ou já foi, né, fornecedores já foram pagos. Ou vai valer daqui para frente? Olha, então, não podia, mas não estava claro que não podia, então a partir de agora não pode mais. A decisão, ela precisa de um pouco mais, né, de detalhamento, mas é uma decisão moralizante. Ele tenta colocar alguma ordem na bagunça que é esse frisson, né, de emendas parlamentares ou de bancada, enfim, e tentar moralizar, mas na prática não vai ser fácil impedir que isso continue acontecendo, até porque a cada movimento da justiça, da polícia, para tentar controlar essa questão das emendas, os parlamentares inventam novas brechas para escapar, né, da rastreabilidade e da transparência desse dinheiro. Elisa. Tanto que quando nós acompanhamos o fim do orçamento secreto, que foi uma decisão inclusive da Justiça, à época parte da sociedade dizia não, orçamento secreto não existe, a imprensa inventou esse nome, o orçamento secreto querem chamar disso para perseguir. Vamos ver aqui uma imagem, só para rememorar, isso aqui é uma matéria do fim de julho, tá, gente? Mas eu vou rememorar os números. Quando acabou o orçamento secreto, olha o que aconteceu, foi ali por 2022. Isso aqui é a quantidade das emendas de comissão, tá? 268 milhões em 2020, 144 milhões em 2021, 2022, 136 milhões, aí 2023, 285 milhões. Você pensa, opa, 285, como cresceu, né? Por favor, veja, olha o que aconteceu de 2023 para 2024. Vocês estão entendendo? 8 bilhões de reais em emendas de comissão. 2025, 9 bi. E até o dia que foi feito, até julho, a gente já está em agosto, só em 2026 até julho eram 7 bilhões de reais. Então é um dinheiro que imaginamos que não seja muito a sociedade cobrar. Uma transparência. E também imaginamos que se os partidos não devem nada, fazem tudo 100% correto, ninguém vai oferecer qualquer resistência em explicar o que é feito com dinheiro público. A não ser que algo não queira ser dito. Aí a gente vai realmente ficar ainda mais no pé quanto a isso, né, Débora Bergamasco? Porque é inacreditável o que aumentou o valor só de emenda de comissão. Pois é, e se sabe que tem uma outra estratégia que é muito nociva, que é o seguinte, a gente tem informações de que em alguns estados, o que acontece? O diretório estadual, entre aspas, troca as emendas parlamentares ou de bancada por depois distribuição do fundo eleitoral. Olha, se você mandar tanto de emenda para cá, depois quando fulano for candidato, a gente repassa
tanto de emenda, tanto de fundo eleitoral para bancar a candidatura desse que você quer, enfim, então, desse que você apoia. Então, e olha isso, olha como é desvirtuado esse caminho e esse processo, porque o critério deixa de ser a necessidade do eleitor e passa a ser uma amarração que passa até por distribuição de fundo eleitoral. Elisa. Olha, Débora Bergamasco, a gente vai se surpreendendo, hein, com as manobras partidárias e eleitorais.